Olá, gente. Saudações a todas as pessoas que nos acompanham no canal do GPF. Nós iremos abordar hoje a temática Artes Marciais, Esporte, Combate e Lutas na Escola. Eu fui desafiado pelos companheiros do GPF a refletir sobre a importância e os objetivos das lutas na educação física escolar. Também como abordar esse conteúdo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. E, por último, trazer uma proposição de atividade para o ensino remoto. Primeiro, eu quero me apresentar. Eu me chamo Felipe Brasileiro, sou formado em Educação Física e mestre em Educação pela UES. Também sou professor do Instituto Federal do Ceará, do curso de Licenciatura em Educação Física, Campus Limeiro do Norte. Vou estar aqui no momento, sou um grande apaixonado por arte marcial, lutas, esporte e combate. Sou faixa preta de Karatê desde 98, pratico Karatê há mais de 30 anos. Também pratico Jiu-Jitsu, onde me considero iniciante, porque faço há 6 anos aproximadamente. Então, vou estar aqui não falando como alguém apaixonado pela luta, mas como um professor que entende a importância desse conteúdo para a educação física escolar. Então, vamos começar um pouco dessas provocações. Vou deixar aqui meu e-mail, que é felipe.brasileiro@ifce.edu.br. Então, quem quiser mandar ou pedir algum material, eu fico aqui à disposição de vocês. Em primeiro lugar, eu não sou dono da razão. Aqui são algumas reflexões. Peço desculpas se em algum momento, alguma palavra ou outra, eu acabar errando, devido à ansiedade de promover esse vídeo. Pediram para eu ser o mais sucinto possível, diante da natureza que é o objetivo do vídeo. Então, peço licença a vocês. Eu vou estar começando a falar sobre a importância das lutas. Então, falar sobre a importância das lutas, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês e esclarecer, é que as lutas não é uma temática que foi construída na atualidade. As lutas, elas fazem... A prática corporal luta, ela é milenar. Ela está escrita nas cavernas, ela está escrita... Facilmente você consegue descobrir isso. E ela se confunde com a história da civilização. Facilmente eu poderia explicar a história da humanidade contando aqui a origem, a evolução das lutas até os dias atuais. Porque as lutas fazem parte da construção sócio-histórica do humano, do ser humano. As lutas, elas fazem parte da antropologia humana. As lutas fazem parte da evolução enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto indivíduo. É lógico que o ato de lutar foi tendo um novo sentido com o passar dos anos. E é isso também que torna esse conhecimento mais complexo ainda. Então, por exemplo, as lutas que quando eram praticadas na antiguidade tinham um sentido diferente, sentido de sobreviver, Era matar ou morrer praticamente, Eles tinham que lutar contra animais, contra outros humanos que tentavam saquear ou então escravizar os seus povos. Então tinha outros objetivos e sentidos. E foi tendo ressignificação. O ser humano começou a entender a importância das lutas, começou a sistematizá-la, começou a estudá-la. E a partir daí, através da linguagem, foi passando esse conhecimento de geração para geração. Mas hoje, atualmente, o processo de lutar, o propósito de lutar, ele tem outros atributos. As pessoas lutam, não é para lutar para sobreviver. Lutam por diversos outros fatores. Elas ressignificaram. Luta hoje é lazer, luta hoje é entretenimento, luta hoje é competição, luta hoje é esporte, Luta hoje tem diversos outros objetivos. Luta hoje é a busca de afetividade, luta hoje é uma busca de encontrar amigos, fazer parte de um grupo, se sentir pertencente a um grupo. Então, existem vários outros significados que fazem as pessoas buscarem as lutas. O primeiro ponto que eu acho importante você relembrar isso. Então, eu não posso separar a luta da história da humanidade. Ela é filogênica, ela é da filogenia humana. Ela nos torna comum enquanto espécie também, porque a maneira que o ser humano luta, ela é singular. Por mais que a gente pesquisou de outros animais, por mais que a gente fez... A história diz que há um atributo também de pesquisa como os animais lutavam, mas o ser humano, desenvolveu isso para o seu corpo, desenvolveu isso para a sua sociedade, desenvolveu isso para o seu interesse. Ou seja, o ser humano criou um novo propósito para o ato de lutar através das ferramentas que ele tem, que é a inteligência e os seus membros. Então, trazendo primeiro isso, o primeiro ponto que eu trazer com a importância da luta é a importância sócio-histórica e cultural de cada luta para o indivíduo. Por isso que eu não posso desconsiderar esse conteúdo para a educação física. Porque quem é que vai trazer essas reflexões através da especificidade das lutas? Porque as lutas têm um conhecimento muito próprio, muito peculiar. Cada prática corporal, gente, ela vai promover ao sujeito uma imensidão de conhecimento
e particularidades e especificidades que ele não encontraria em outra modalidade. Então, tem coisa que o futebol tem que as lutas não têm. Tem coisa que o handebol tem que as lutas não têm. Tem coisa que o atletismo tem, que é um esporte individual, que as lutas não têm. Porque são características e especificidade que tem. Então, isso, primeiro ponto, é reconhecimento das lutas, porque a gente precisa romper com alguns paradigmas, principalmente o paradigma que luta é violência. A gente precisa romper com certos preconceitos, que infelizmente ainda está na cabeça de muitos professores de educação física. Né? Verdadeiros equívocos, que ainda não foram sanados nas suas formações. E ele acaba passando para o aluno da escola, e você acaba perpetuando. Você perde a oportunidade de refletir sobre isso e perpetua um preconceito, um paradigma que afasta o aluno daquele conhecimento prático, daquele conhecimento corporal. Você está cesseando um direito do aluno. Então, o primeiro ponto é romper com esse paradigma, romper com esse preconceito pré-existente. Entender que as lutas fazem parte do contexto. Por quê? Porque cada luta, gente, ela traz consigo detalhes históricos. Eu costumo dizer para meus alunos que uma das importâncias da luta, nesse contexto sócio-histórico-cultural, é que quando a gente estuda uma luta, a gente estuda sobre a cultura daquele povo que originou aquela luta, nós estudamos sobre a evolução daquele povo que construiu aquela luta, nós estudamos sobre a história coletiva daquele povo, porque as lutas muitas vezes são construídas em ambientes de revolucionários, em ambientes de resistência. O exemplo disso é a capoeira, o exemplo disso é o karatê, onde lá o Japão era dominado pela China, na ilha de Okinawa, né, que antigamente o karatê tinha o nome Okinawa-te, né, que é as mãos de Okinawa, não se podia utilizar as armas, então o povo começou a criar essa habilidade de lutar, era subversivo contra o sistema de dominadores, o sistema de opressores. Então é preciso que o aluno entenda isso também, ou seja, é uma riqueza cultural de conteúdos que as lutas podem contribuir, que talvez lá naquela aula de história o professor não tem condição de fazer o aluno vivenciar isso, de fazer o aluno entender por que se luta agarrado nessa luta. Por que se luta nessa altura? Por que a ginga da capoeira é nessa meia altura? E aí o professor pode até fazer uma teoria através da disciplina de geografia, da disciplina de história, mas ele não vai fazer, talvez, ter a liberdade que o profissional de educação física vai ter para experimentar isso. Vamos fazer, por que os nomes dos golpes são característicos com a cultura daquele povo? Porque na capoeira é bênção, por que na capoeira é sanfona? Por que se luta na meia altura? O aluno vai experimentar e vai fazer sentido para ele. Vai trazer um significado. Ah, agora eu entendi. É por isso que o termo é capoeira, capoeiragem. É por isso que tem um sincretismo religioso. Por isso que a capoeira tinha, historicamente, uma questão religiosa também. Porque se transmutava entre religião, dança, cultura e luta e jogo. Porque não se podia, os escravos não tinham a liberdade de rito. Ao mesmo tempo, eles não tinham liberdade de treinar a luta, porque era um atributo que eles tinham para aperfeiçoar o seu corpo e também para se proteger dos maus tratos, inclusive buscando uma fuga em alguns momentos. Então, o aluno ele começa a compreender, a partir do estudo da luta, todo o contexto sócio-histórico-cultural, mas também a identidade que envolve aquele povo. Identidade é essa que faz com que o povo não se perca culturalmente, que o povo se olhe no espelho e se reconheça. Que o povo se olhe no espelho e consiga entender que aquele elemento é representativo. Que aquela luta representa a honra daquele povo. Aquela luta representa a dignidade daquele povo. Então, é um fator fundamental. É identidade, representatividade. Então, isso é um conhecimento que a luta pode trazer também. Que talvez em algumas matérias o professor não consiga adentrar tão profundamente como as lutas podem trazer através da prática corporal. Então, o primeiro ponto é isso, a importância das lutas. O segundo ponto é o desenvolvimento que as lutas podem trazer de maneira psicomotora para o praticante. Isso dentro da escola, na educação física escolar, e também fora da escola, viu, gente? Eu estou falando dos dois momentos ainda, né? Das lutas dentro da educação física escolar e as lutas como modalidade esportiva específica. Eu vou já separar depois. Então, pode trazer o desenvolvimento psicomotor, né? O desenvolvimento cognitivo. Naturalmente, o movimento é conhecimento. Como eu faço o movimento, é conhecimento. Eu preciso aprender a fazer isso, gera conhecimento. O conhecimento não é só aquela teoria que o aluno precisa ler nos livros. Também tem nos livros o conhecimento das lutas, mas também tem através da linguagem oral. E além disso, né, o cognitivo, nós temos o socioafetivo, que o aluno acaba desenvolvendo a praticar a luta. E a luta tem uma questão muito peculiar sobre a questão social, sobre a questão afetiva, o ressignificar da derrota e da vitória.
que ir para a luta tem uma característica muito peculiar, porque a luta busca o autoconhecimento, está inerente ao currículo da luta. Quando eu falo currículo, gente, eu não estou falando do currículo prescrito, né, das redes de ensino. Estou falando do currículo que é o correr do aluno, que é o que se espera do aluno, que ele se alcança. É todo o sistema que se é construído através da arte marcial e dos esportes de combate, e a expectativa é que em cada fase o aluno precisa aprender. Em cada fase dessa, não é só aprendizagem técnica que o aluno vai ter, mas aprendizagem filosófica, o amadurecimento enquanto filosofia, enquanto ser social, enquanto cidadão. O que se espera de um faixa preta? O que se espera de um contramestre, de um mestre da capoeira? O que se espera de alguém veterano do boxe? O que a luta contribui para ele? Ele pode sair brigando por aí? Ele não teria o autocontrole, porque esse autocontrole não é do dia para a noite. Eu comecei a treinar e 5 anos eu tenho. Não é assim, gente. Ele não se trabalha, assim como qualquer outro esporte, demora-se um tempo para se aperfeiçoar, para ter o processo de apropriação. E essa apropriação vai da filosofia, vai da técnica, das questões psicológicas e sociais. Então, o outro ponto é o desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento cognitivo e afetivo social. Além disso, as lutas é uma importante ferramenta para trazer a promoção da saúde, uma importante ferramenta no lazer dos seus praticantes. E por último, gente, a gente não pode deixar de esquecer que as lutas, ela é um importante elemento de conhecimento. Então, são vários, eu poderia passar aqui 24 horas. Se vocês tiverem 24 horas, a gente fica aqui conversando 24 horas das coisas que eu acredito. E poderia ser um pouco mais específico, né? Infelizmente, eu preciso ser um pouco mais rápido. Então, uma das importâncias das lutas é essa.